Boa noite, este é o Ponto por Ponto. Bem-vindos então à primeira edição, à estreia do programa Ponto por Ponto. Um programa em que todas as quintas-feiras vai fazer uma incursão sobre diferentes aspectos, diferentes assuntos sociais e trazendo a debate vários assuntos que marcam a sociedade moçambicana. E para este debate, para este programa de hoje, temos em estúdio 3 convidados que são representantes dos 3 partidos políticos. São eles Silvério Runguane, que é deputado do MDM. Temos também Domingos Gundana, que é membro da Renamo. E também Lúcio Romea, que é deputado da Frelimo. Portanto, temos aqui 3 deputados que vão representar 3 pontos. Nós vamos debater 3 pontos neste nosso programa. E cada ponto vamos levar meia hora de discussão. Na verdade, cada deputado vai apresentar o seu ponto, que vai ser discutido ao longo desta 1h30, quase 1h30 do nosso programa. Eu vou passar a palavra aos meus convidados. Boa noite, bem-vindos a esta estreia do Ponto por Ponto. Boa noite, obrigado. Muito bem, começando mesmo por Lúcio Romea, que está aqui ao meu lado. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Qual é o seu ponto de hoje? Primeiro, eu gostaria de agradecer por esta oportunidade que a TV Sucesso houve por bem nos conceder a nós para podermos aparecer aqui e abordarmos assuntos que dizem respeito à nossa vida social e política, no momento em que todas as nossas atenções estão viradas na criação de condições para a manutenção da paz efetiva e duradoura do nosso país. E aproveitando esta oportunidade, gostaria de saudar todos os cristãos por ocasião desta Semana Santa e exortá-los para que continuem a se empenhar no sentido de rezarem para que a paz em Moçambique seja efetiva e duradoura, contando, claro, com o empenho e a dedicação de todos e de cada um deles. Como eu disse, qual é o seu ponto? O meu ponto que trago hoje a debate está relacionado com a questão do movimento de repúdio e condenação dos moçambicanos contra os ataques da Renamo. Obrigada. Pode parar mesmo por aí que nós voltamos para perceber um pouco sobre este ponto. Mas antes eu gostava de convidar a seguir Domingos Gundana, que é membro da Renamo, para apresentar o seu ponto. Antes, boas-vindas ao programa. Obrigado. Dou graças a Deus e agradecer também à TV Sucesso pela iniciativa. Eu penso que é de louvar nos dias de hoje. Estamos na Semana Santa, damos também tudo a todos aqueles que se preocupam e acreditam em Deus. O meu ponto tem nada mesmo a ver com a Semana Santa e a Páscoa, e por aí referenciávamos que a Páscoa que devia ser de paz, porque para nós a Páscoa reflete essa libertação. Então, esta é a nossa realidade. Deputado Silvério Runguane, deputado do MDM, qual é o seu ponto de hoje? Feliz Páscoa. Tem a ver com a oficialização daquilo que considero a legalização do boato, que é aquilo que foi consubstanciado pela lei das telecomunicações, que ao invés de discutir as telecomunicações, veio colocar o boato, legalizar o boato, oficializar o mal-dizer, digamos, na esfera da nossa sociedade. Para começarmos, eu vou lançar a palavra para o deputado Lúcio Romea, deputado da Frelimo. O primeiro ponto é o movimento de condenação e repúdio contra os ataques de Renamo. Qual é o seu ponto em relação, passo a repetição, a este ponto?
Como temos observado, nos dias que correm, o nosso país, por meio da sociedade civil, tem multiplicado manifestações a todos os níveis, em todos os quadrantes desta nossa pátria, de repúdio à violência e à guerra que está a ser protagonizada pela Renamo. Isto tem demonstrado clara e inequivocamente que a organização política que nós temos em Moçambique, que assassina pessoas, ela é a Renamo. Disto ninguém tem dúvidas. E em torno disto há todas estas ações de rejeição, porque da parte dos moçambicanos a paz é um bem precioso. Ela é um bem comum que precisa de todos um carinho, uma atenção e um cuidado, porque sem paz não podemos desenvolver Moçambique, sem paz não podemos atrair investimentos, sem paz não somos também capazes de criar um ambiente em que possamos circular livremente em todos os cantos deste nosso belo e lindo país. Há informações segundo as quais a Frelimo está a mandar matar pessoas. Apontando o caso mais recente de hoje mesmo, um empresário florestal foi morto, de nome Jumeilan, foi morto às 5 horas de hoje e alega-se que este fornecia alimentos à base da Renamo, O que tem a dizer à volta deste assunto? Bom, eu não gostaria de comentar sobre um facto que está a ser mediatizado, porque não tendo provas exatas desse facto, não posso aqui andar a confirmar que realmente isso aconteceu ou não aconteceu. Eu estaria, se calhar, a meter o nariz onde não sou chamado. O único comentário que eu posso tecer em torno desta matéria é que, quando nós estamos a abordar este assunto, temos que ter muito cuidado. Em que sentido? Sim, às vezes temos órgãos de informação que, por tendências pessoais, trazem a terreiro uma certa abordagem sobre uma notícia, querendo tirar partido da mesma informação. Quer dizer, há órgãos de informações que querem se aproveitar de uma situação com interesses inconfessáveis e, em algumas vezes, porque tem algum relacionamento com um certo partido político, para disso tirarem algum proveito. Eu estou muito interessado. Quais são estes órgãos? Se pode nomear alguns? Neste momento não gostaria de fazer acusações, porque contra factos não há argumentos. Pelo menos eu acredito que o seu deputado Rongwane, a quem muito respeito, tem conseguido constatar no terreno que nós temos órgãos de informação que, ao invés de informarem com transparência, informarem com isenção e responsabilidade, o papel que têm desempenhado tem sido o de criar mais sensacionalismo e, com base nisso, quererem apenas vender mais. Mas, sabendo disso, se nos esclarecesse o órgão XX, acho que estaríamos todos a ganhar. Possa vir ser a TV Sucesso. Deputado Rongwane, qual é o seu ponto de vista? Relativamente a este ponto apresentado aqui pelo deputado Lúcio Romé, deste movimento de condenação e repúdio contra os ataques da Renamo? Bom, eu penso que a luta de todos nós é a paz, e não é para estarmos a fazer repúdios de uns com os outros. Aliás, estamos na Semana Santa. O movimento que nós desejamos é aquele de amor uns com os outros, como disse Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora, quando nós temos uma situação como esta, que os dois beligerantes nos trouxeram, em que colocam os moçambicanos uns contra os outros, de fato é repugnante, porque repare,
porque a história de Moçambique com esses dois partidos é a história da guerra. É preciso lembrar que a Frelimo e a Renamo já assinaram 2 acordos de paz. É preciso lembrar que a própria Frelimo já lutou com os Boers, já lutou com os portugueses, já lutou 2 vezes com a Renamo. Agora, se fosse uma pessoa que lutou com o vizinho de frente, lutou com o vizinho de trás, então íamos concluir que este vizinho, ele também é conflituoso, sem retirar efetivamente que a Renamo também conquistou o poder, como a Frelimo pela força. Portanto, o que nós queremos é que os moçambicanos todos se unam e trabalhem pela paz, porque a nossa experiência mostra que a primeira guerra dos 10 anos foi conseguido com o diálogo de Lusaka. Os acordos de Lusaka foi um diálogo. Não aconteceu como aconteceu, por exemplo, no Uganda, em que Museveni tomou o poder pela força. Se olhar para a própria guerra com a África do Sul, terminou com o acordo de Nkomati. Se olhar para a própria guerra da Renamo e da Frelimo, terminou com o acordo de Roma. Se olhar para a última guerra desses 2 beligerantes, também terminou com um acordo, digamos, de cessação das hostilidades. Parece-nos que a questão é a busca da paz, é que o consenso em Moçambique só se vai conseguir pelo diálogo, por acordo, por concessões mútuas. Portanto, a nossa posição é que se calhar basta de nos acusarmos uns aos outros. Não há ninguém que luta sozinho. Se alguém está a lutar com outra pessoa. Portanto, é preciso dizer claramente que o que os moçambicanos querem é amar-se uns aos outros. O que os moçambicanos querem é consenso. O que os moçambicanos querem é diálogo. O que os moçambicanos querem é consenso. Aliás, o exemplo do próprio MDM, que é a única formação política que ascendeu ao poder em Nampula, na Beira, em Quilomane, através das urnas e não no recurso às armas, como estas 2 formações políticas nos acostumaram. Portanto, eu só queria fazer um apelo ao ilustre deputado para que, se calhar, o país ganharia se mudássemos o próprio diálogo. Esse repudiar este, atacar aquele. Não, vamos todos sentar como moçambicanos, como estamos, aliás, sentados aqui, 3 partidos, na mesma mesa e conversarmos e ver quais são as nossas diferenças e a partir daí acredito que poderemos conseguir a tão almejada paz, mas para via das acusações tenho dúvidas que possamos alcançar. Eu passo este mesmo ponto para Domingos Gondeira. Qual é a sua opinião relativamente a este ponto colocado pelo deputado da Frelimo? Obrigado mais uma vez. Agradecer essa oportunidade de saudar a todos que nos acompanham. Desejar a todos feliz sexta-feira amanhã e que todos possamos estar, de facto, nos nossos locais, orando sempre pelo um país de união, pelo um país de todos, por um país em que todos possam viver. Quanto ao tema, ou ao ponto, primeiro é de lamentar, não é? É de lamentar a abordagem que aqui foi feita. Tenho a sorte de, neste primeiro programa, estar no meio dos senhores deputados e começo a perceber como o parlamento funciona a partir daqui mesmo. Eu gostaria muito de não me associar às questões como elas foram abordadas. Primeiro, porque até aqui o autor do ponto negou assumir, quando é questionado sobre o nosso irmão, que endereço a ele, a família, enlutado, o senhor Ismael, que em Funhalolo foi baleado ontem, assassinado em casa do seu filho. Acusações que tinhas mesmo avançados. Do mesmo tivemos na cidade da Machixe o senhor Ali Jane, que alugava a sua casa para o funcionamento da delegação da Renamo, que também foi assassinado por indivíduos que o governo até aqui não consegue esclarecer. Tivemos esta semana na cidade de Chimoio, no bairro Sualpo, indivíduos que se identifiquem como da Defesa e Segurança, que foram à casa do delegado da Renamo do bairro, onde estava um dos carros que saiu, que não queimaram em Zipinga. Chegaram porque não encontraram o delegado da Renamo, queimaram o carro do líder da Renamo que estava lá estacionado. Para dizer que trazer-nos aqui movimento, eu não sei se há um movimento.
Eu não conheço esse movimento. Tenho visto marchas até de pessoas que deviam nos dar a paz. O próprio governo, no meio do povo, a marchar, a ler mensagem dele para pedir a ele mesmo paz. Esses tenho visto. Movimentos como movimentos pelo repúdio. Isto é todos nós. Todos nós condenamos o que está a acontecer hoje. Condenamos os assassinatos, os raptos. Condenamos as pessoas que não esclarecem os crimes que estão acontecendo dentro das cidades e das vilas, onde os membros da oposição são raptados e assassinados todos os dias. Domingos Mundaina, quem é que estará a perpetrar estes ataques nas estradas do país? Até aqui é a mesma situação que nós temos com as pessoas que estão a raptar e assassinar nas casas. Ninguém trouxe ao de cima e nos identificou. O que nós temos nesse momento, estamos no meio de um conflito. E este conflito está a ceifar vidas. Não está a ceifar vidas do José porque é membro, do João porque não seja membro. Há vidas de moçambicanos que estão a ser ceifados, tanto raptados como nos ataques esporádicos que têm acontecido. Mas para o fim de tudo isto é preciso esta harmonia que nós gostaríamos de falar hoje, nesta quinta. Estamos na Semana da Paz, da Páscoa, que gostaríamos de fazer uma reflexão profunda sobre o que está a nos desunir e como sair dela e não virmos para atiçarmos ou nos acusarmos. Há moçambicanos em conflitos e de meio destes conflitos há inocentes que estão a perder suas vidas. Mesmo que sejam militares ou não, são vidas moçambicanas, são filhos, são pais que estão a deixar as suas famílias, estão a deixar as suas esposas e isto tem que se parar. Dizia o colega aqui, o senhor deputado ilustre aqui, que o MDM é o único que ascendeu o poder sem o uso da força. É falácia, não é? É falácia. Primeiro porque, se nós formos tirando o senhor Runguana, os fundadores do MDM são pessoas que estiveram na Renamo e ingressaram na Renamo acreditando e da Renamo ascenderam. Alguns deles foram deputados. Mas é assim. É isto que estou a lhe dizer. É que estou a lhe dizer. É assim. O MDM não precisava de fazer guerra em Moçambique. Sim, não surgiu. Não, por isso estamos a tentar mostrar que, não, afinal de contas, é possível ganhar o poder. É possível ganhar o poder sem o recurso às armas. Assim como o senhor estava muito bem a dizer. Olha, nós o que precisamos é de fato o entendimento, é paz, é sentarmos, conversar. O que nós estamos a tentar dizer é que depois das eleições, que nós como MDM também não ficamos insatisfeitos, o que nós estamos a tentar dizer é que se calhar a via das armas não é a mais adequada para resolver os diferentes. Isso é que nós também dissemos. Porque estamos numa guerra. Ô Sorungo, é assim, senhor deputado. Eu me lembro quando o presidente David Simango, na sua campanha em Xai-Xai, sofreu o que sofreu em Gaza. E eu acredito que a sua segurança não ficou parada. Teve que reagir à situação do momento. Nós tivemos a situação que nós tivemos. O líder da Renamo foi atacado 2 vezes, foi acercado e ele teve que se retirar. E é perseguido lá. Tivemos ministros lá na vossa Assembleia da República, que é nossa, moçambicana, a declararem a perseguição até a última gota. É isso que nós estamos a dizer. Pode haver uma reação quando há uma ação. Mas a nossa intenção, a partir daquele dia, o presidente sempre dissemos, vamos ao diálogo, e nós demos espaço, indicamos para dialogarmos, porque vocês nos bateram, para nós sentarmos juntos, precisamos de mediação. Até esta hora que eu vi aqui, ainda não temos essa resposta. É este âmbito de que nós queremos sentar, queremos dialogar, não queremos continuar na situação em que estamos. Porque continuando na situação em que estamos, no meio disto, é gente que está a acabar. Esses moçambicanos precisariam de contribuir. Não, hoje já estava a se dizer que Moçambique, ao invés de crescer 6%, vai crescer 5,5%. Estamos a dizer, se nós fôssemos capazes e se nós sentarmos quanto mais cedo, porque nós sabemos que sempre vamos acabar com o diálogo. Como aconteceu nessas guerras todas, o fim não foi nenhum vencedor, é o diálogo. Então, se nós sabemos que o fim disto é o diálogo, então que vamos. Deputado Runguana, a quem é que podemos apontar o dedo? Quem é que está a atacar o outro? É a Frelimo?
Hernan? Não, eu acho que num dia como hoje, que estamos na Semana Santa, em que a ideia, lembras Cristo quando disse, olha, quem não pecou, levanta a primeira pedra. Eu penso que a paz começa quando nós formos capazes de dizer, olha, nós já não queremos nos acusar uns aos outros. Porque já vimos que o discurso da acusação de uns e outros só atiça, agudiza a violência. Então vamos parar todos. Vamos olhar para aqueles que são os verdadeiros problemas. E o que é o problema é que realmente houve um desacordo depois das eleições, ninguém ficou contente com a forma como as eleições foram conduzidas. Ora, não tendo sido eleições livres, justas e transparentes, qual é a saída? Então, a partir daqui, nós podemos todos pensar, bom, este processo não correu bem, mas não vamos ficar agarrados a ideia que isto não correu bem para sempre, vamos encontrar saídas. E para que isso aconteça, é evidente que tem que haver cedências da parte a parte, porque o que está em causa é nós todos podemos partilharmos a governação, o que está em causa é todos sentir-se que quando há uma eleição faz justiça, o que está em causa é poder nos olharmos nos olhos uns dos outros e dizermos, sim senhor, afinal somos todos irmãos, podemos conversar, podemos... Aliás, hoje mesmo o Conselho Cristão veio e penso muito bem, dizer que não, nós próprios, nós mesmos moçambicanos, podemos resolver este problema. Portanto, nós queríamos transcender a retórica da acusação de uns e o outro, porque sabe, isso é como duas pessoas, para mim o exemplo das pessoas, quando se amam, você vai ver que esses jovens se recolhem nos jardins, falam baixinhos, cada um quer ouvir do outro. Mas quando o amor acaba, começam a se exaltar, cada um quer gritar, quer apontar. Estamos a dizer que não vamos redescobrir aquela nossa maneira de moçambicano de sentarmos, dialogarmos, nos perdoarmos e nos aceitarmos uns aos outros, porque há um destino. Então podemos considerar Tomaira, Frelimo e Hernan como dois namorados? São dois namorados que são zangados e não há dúvida que são dois partidos que usam as mesmas vias, a via da violência, ambos conseguiram o poder pela violência e o que nós estamos a dizer é que é possível, porque mesmo a própria independência, há países que conseguiram a independência baseados, a África do Sul é um exemplo disso, que a violência foi mínima na África do Sul, portanto, é possível conseguirmos, mesmo quando parece difícil, mas o diálogo é sempre a melhor arma. O diálogo é a única via. A alternativa ao diálogo deve ser o diálogo. Portanto, há que devolver, digamos, as armas e sentarmos como moçambicanos e aproveitando esta semana da Semana Santa em que Cristo nos diz, olha, se te dão uma bofetada, entrega a outra face. Portanto, se nós pudéssemos ter esse espírito de perdão, esse espírito de reconciliação, esse espírito de nos chamar o meu irmão, digamos, o presidente Nilson, meu irmão, o presidente Gacá, meu irmão, digamos, o presidente David Simão. Então, todos sentados, verificarmos o que é que nos desune e como é que podemos resolver este... Qual tem sido aqui o papel do MDM? Porque eu quero acreditar que deve ter um papel nesta aproximação entre o governo, entre a Frelimo e Hernamo, entre o governo e Hernamo. Será que nunca teve uma intermediação no sentido de colocar as partes ou convidar as partes para um diálogo? Nunca teve uma situação de aconselhamento destas duas partes? Não. Qual tem sido o papel do MDM? Não, o papel do MDM começou exatamente no dia em que o presidente David Simão acreditou que não, mesmo não querendo um líder político na altura que era Gacama, que a Beira continuasse a ser governado por um civil, que não, eu não vou usar armas, mas vou estar do lado do povo. Eu penso que este grande exemplo de dizer não a alguém armado, não para lhe apontar uma arma, mas para seguir o seu caminho, eu penso que este é o primeiro e grande exemplo. Agora, o que nós estamos a mostrar é que, olha para Nampula, olha para Beira, olha para Quilmane, são cidades efetivamente muito bem governadas e não há ali recurso às armas. Estamos a dizer, olha que nós ganhamos esses municípios diante de dois colossos armados, não precisamos de usar armas. Estamos a dizer que este exemplo pode ser estendido para todo o país, mas nós, tanto na Assembleia como na sociedade civil, o que tentamos mostrar é que existe uma terceira via.
E esta terceira via é a via da paz, é a via do diálogo, é a via do entendimento, é a via da exortação. Acredito que outros até queriam se quer ver o MDM também com armas. Não, não estamos a dizer que não. Se nós queremos a paz consegue-se com paz. Se nós queremos o diálogo consegue-se com diálogo. Portanto, nós reconhecemos que os dois partidos têm razões de sobra para estarmos desafiando um e o outro, mas que nós continuaremos a dizer, queremos apelar ao diálogo, vamos trabalhar com as igrejas, com o povo, sobretudo com a juventude, com aqueles desertores que dizem, não, eu não quero guerra, eu quero a paz, eu quero estar com a minha família. Portanto, o que nós estamos a tentar dizer é que é possível, sim, a paz, a partir da paz, e não queremos a paz que se consegue depois que um irmão matou outro irmão. Esta é a grande mensagem que o MDM, esta é a grande mensagem que acredito que a maior parte dos moçambicanos querem dizer, que nós queremos a paz que se consegue pela paz e não a paz que se consegue depois que um irmão matou outro irmão. Nós voltaremos a discutir este tema, porque o tema aqui de Domingos Gundana chega a associar-se, tem alguma associação com estes problemas, com esta tensão que se vive atualmente no país. Então, de algum modo, nós voltaremos a tocar neste assunto. Agora vamos ao ponto de Silvério Runguane, que é a lei das telecomunicações. Por que este ponto? Não, é que sabes, nós estamos na era das telecomunicações. E quando o governo apresentou a lei das telecomunicações, nós ficamos eufóricos. Nós até chegamos a aprovar na generalidade a lei das telecomunicações, porque acreditávamos que era uma lei que visava regular este setor. Nós acreditávamos que era uma lei que vinha para abrir mais perspectiva para os moçambicanos, uma lei que viria facilitar mais, permitir que todos os moçambicanos pudessem ter o WhatsApp à vontade, pudessem ter os seus Facebook, pudessem telefonar com custos ainda mais baixos. Nós acreditávamos que era agora que efetivamente Moçambique há de entrar na estrada ou na autoestrada das telecomunicações, em que efetivamente Moçambique vai se transformar numa pequena aldeia em que de Cabo Delgado a Maputo pudéssemos falar como estamos aqui a falar. Mas para o nosso espanto, para a nossa frustração, aquela lei continha dentro de si coisas completamente aberrantes, que era a oficialização das escutas. Bom, é verdade que razões de Estado... Antes de avançar, desculpa, sim. Antes de avançar, a proposta de revisão desta lei das telecomunicações foi aprovada no ano passado, se não me engano. Na generalidade. Porque nós... E o MDM aprovou. Porque tínhamos a esperança que na especialidade haviam de ser retirados todos os escolhos que minam esta lei. Por que acontece? Quando nós aprovamos na generalidade, estamos a dizer que aceitamos o documento como ele é apresentado. Sim. Quando vamos à especialidade, estamos a dizer que não, artigo 1 passa, artigo 2 não passa, artigo 3... Terá sido um erro que o MDM cometeu, é não, isso? Acho que a senhora jornalista não precisa perceber. Nós temos a lei toda que é aprovada na generalidade. E na especialidade aprova-se artigo por artigo. Agora, o que acontece é que nós somos pelas telecomunicações. Só que na lei das telecomunicações, para o nosso espanto, tem lá a oficialização das escutas. E isso estamos a falar de 2, 3 artigos. E era contra aqueles artigos, que o artigo 53, 64, que nós estamos a dizer, nós não queremos esse artigo. E tínhamos esperança que no debate da especialidade, havíamos de conseguir que esse artigo fosse retirado. Até se lembra, a senhora jornalista, percebeu que esta lei foi aprovada no ano passado e passou muito tempo. Porque o próprio MDM estava a insistir que não, vocês não podem transformar uma lei das comunicações na lei das escutas. Porque o lugar da lei das escutas a existir por razões superiores do Estado tem que ser, por exemplo, no Código Penal e não pode estar ali. Porque o que é que estamos a tentar dizer? Ali só vê um artigo que podem ser feitas escutas legais, mas desde que sejam autorizados por um juiz. A nossa pergunta é, em que condições o juiz tem que aprovar essa escuta? Basta o juiz querer?
Então, é preciso uma regulamentação, é preciso que se diga quando e como deve ser isto feito. Mas a lei, tal como foi aprovada, só se diz que podem ser feitas escutas legais desde que aprovadas pelo juiz. Olha, nós temos uma história terrível em Moçambique, quando foi aprovado, por exemplo, a lei da chicotada. Também pensava-se assim, que não, é uma lei que deve ser aplicada para os grandes criminosos, para aqueles que atentam contra a segurança do Estado, para aqueles que põem em causa a nossa economia. Mas o que vimos logo a seguir é que em todas as esquinas estavam a ser chambuqueados moçambicanos. Então, estamos a dizer, nós não queremos cometer de novo este erro. Aliás, como Deus de fato não é criança, logo depois que aprovamos a lei, no dia seguinte, um governante, que é Lula da Silva, foi vítima da lei das escutas. Portanto, acredito que quando esta lei foi aprovada, os governantes acreditavam que é uma lei para controlar os opositores políticos, é uma lei para controlar o povo, mas que eles estariam a safo. Mas nós vimos logo no segundo, depois da aprovação da lei, no dia seguinte, que um grande estadista, que Lula da Silva, foi vítima de uma lei similar. É por isso que nós estamos a insistir que, a existir a lei que aprova as escutas, não devia ser na lei das telecomunicações, porque ali não há especificações. Devia ser uma lei à parte, é isso? Ou uma lei à parte, ou no Código Penal, mas nunca ali. Por quê? Porque ali não se diz quando, como, em que circunstância o juiz pode e deve. O que nós vamos passar a ver é que qualquer pessoa que quiser, qualquer juiz que quiser, vai autorizar a escuta desta, ou seja, a partir desta lei, a vida da senhora jornalista não está salva. Poderá ver no jornal a sua vida privada. A minha vida privada não está salva. Poderá também ser colocada. Portanto, conversas privadas poderão ser do posicionamento público. da Frelimo em relação a esta lei, Lourdes Romeu? Temos que reconhecer que esta lei é mais um ganho para o quadro legal do nosso país, porque com base nesta criação do espaço do juiz ter acesso às escutas, vamos garantir que haja uma maior responsabilização dos próprios cidadãos. Porque tem-se dito num aforismo latino, sed lex dura lex. A lei é dura, mas é lei. O certo é que nós precisamos de garantir que, em Moçambique, criemos condições por forma que as pessoas fiquem persuadidas que os atos que praticam acarretam responsabilidades. Voltando ao deputado Ronguane, depois vou ao Domingos Condeira, por que considera esta lei uma lei de boato? Não, é que a partir de agora, porque ali, repare que não se diz juiz, digamos, de ser juiz de uma circunscrição distrital, ou provincial, ou desembargador, não. Qualquer juiz, querendo, usando a sua descrição, pode aprovar que sejam feitas escutas a este ou aquele cidadão. Então, o que nós estamos a dizer é que estamos a brincar com coisas sérias. Estamos a colocar nas mãos do juiz um poder a mais, no sentido que ele vai passar a decidir quando e como, de acordo com o seu ponto de vista. O que nós estamos a tentar dizer é que a vida das pessoas não pode estar nas mãos de um juiz. A privacidade nossa não pode depender da boa vontade de um juiz. O que está aqui em causa é a liberdade de expressão, é a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, porque a partir desta lei, não tenha dúvida que veremos os nossos direitos violados sistematicamente. É preciso lembrar que sempre que leis similares foram aprovadas, Moçambique experimentou momentos terríveis e horríveis. Lembra-se da lei que combatia os candongueiros? O que aconteceu? Passaram a ser presas pessoas. Lembra-se quando se aprovou a lei que era contra os ditos que eram improdutivos? Que passaram a ser presas pessoas inocentes. Portanto, se a nossa história mostra que quando se aprovam leis que põem em causa os direitos fundamentais das pessoas, segue-se uma época de abusos dos cidadãos, então é preciso todo o cuidado.
quando uma lei desta dimensão, desta profundidade é aprovada. É verdade que existem razões de Estado que podem justificar. Imaginemos que duas pessoas estão a combinar rápidos através da telefonia. Ali pode-se justificar que essas pessoas possam ser escutadas para salvaguardar, digamos, um bem superior. Mas Domingos quando Gondaina, não existem esses acautelamentos, Domingos significa Gondaina, qual é a sua simplesmente... observação sobre esta lei das telecomunicações, olhando para os pontos de vista colocados pelos dois deputados e aquilo que é o seu posicionamento? Obrigado. Eu acho que é bom ouvir os senhores deputados a esgrimirem aqui aquilo que são pontos de vista. De facto, há uma lei que foi aprovada na generalidade e na especialidade. E dentro dela podem, de facto, conter artigos que não tenham sido de consenso. Eu penso que um desses artigos tenha sido este das escutas telefônicas. Estava a ouvir aqui, eu não li essa lei, não tive acesso a ela, uma vez que os pontos aqui também estavam em segredo pela primeira vez, não sabia muito bem, mas eu quero acreditar que olhemos as coisas também de vez em quando naquela prisma de proteção em si. Do que percebi que as escutas só podem acontecer quando o indivíduo é suspeito, quando o indivíduo está num processo que está a decorrer e que o juiz, por forma a recolher mais subsídio do que este indivíduo estaria a fazer, ele dá o aval para a escuta do cidadão. Se for neste prisma, eu acredito que a lei é bem-vinda a ela, porque mesmo hoje que nós falamos, hoje nós temos os nossos números até a ser escutados, sem autorização de ninguém, muitas das vezes. Estava a dar, por exemplo, a correlação, fazia a colagem aqui com o caso do Brasil. Lula da Silva já tinha um processo em si, em andamento. As buscas nas suas residências, hoje nos locais em que os objetos materiais já estavam em andamento. E a conversa que houve entre ele e a presidente Dilma acontece no momento em que ele estava sob investigação. E ali o sigilo ou a escuta já estava aberta por todos os caminhos em que o Lula podia fazer. A partir do momento que é suspeito, já estavam sob controle. Agora, a divulgação dessa escuta, essa é outra questão que pode se discutir. Se era mesmo necessário naquela época, como é que eles fazem, qual é o regulamento dessa lei. Eu espero que essa lei tenha um regulamento. Esse regulamento amanhã diga como o juiz tem que proceder. Nós hoje somos vulneráveis todos. Hoje em dia, somos vulneráveis, não temos com base onde podemos nos queixar se nos apercebermos de que de facto fomos escutados no ano X, de onde X, quem autorizou a escuta do meu número. Eu quero acreditar que é uma lei. O contexto que, por exemplo, o deputado aqui coloca, tempo das candongas, tempo de escutadas, tempo da operação produção, é um contexto que nem se sonhava termos as bancadas que temos hoje, é um contexto que nem se sonhava termos uma assembleia que nós temos hoje, é um contexto que não se sonhava termos debates como temos hoje, é um contexto que todos nós estávamos submissos e que ninguém podia dizer não ou sim. Hoje não. A mesma lei que foi aprovada na Assembleia da República está substituível agora, debate aqui, debate amanhã, discussão até ao cidadão mais comum lá embaixo. Então, terá que se divulgar a metodologia do uso desta mesma lei, porque isso é importante, porque o cidadão é que estará em causa. Se ele for escutado, só por ser escutado, uma conversa normal, como bem dizia, todos somos vulneráveis. Somos vulneráveis perante a lei? Sim, senhor, todos somos. Mas quando é que eu me sentiria protegido pela lei? É quando eu não vou cometer algo que fere a mesma lei, que desperte alguém que está do outro lado para pegar na lei e usar contra mim. Algo que eu sinta que eu estou protegido é quando eu estou dentro dessa lei e eu não faço nada contra a mesma lei. E por que Arnamo não aprovou a proposta de revisão desta lei? Será também por causa desta questão das escutas? Não, o que eu sei é que a Arnamo aprovou. A informação que eu tenho é que a Arnamo não aprovou. A Arnamo chumbou na generalidade. Sim, na Porque generalidade. não estava tão claro a situação, quem autorizaria,
quem estaria o tal, que eu sei, quem estaria... Na generalidade. Na generalidade. E quando se chega nas pessoas, percebe que para o Gundana ser escutado, é preciso que haja indícios de que eu estou a cometer algo que fere a lei, eu estou a caminhar para um lado. Acho que o senhor realmente não leu a lei. A lei não diz isso. A lei só diz: as escutas são legais desde que autorizadas por um juiz. Sim, o que nós estamos a tentar dizer. Mas como é que essa lei vai ser aplicada? Vai ser aplicada crua? Não, é que você não pode primeiro aprovar a lei e só depois pensar como vai ser aplicada. Tem que ser o contrário. Tem que saber assim. Nós temos uma lei, depois regulamentamos o funcionamento. Tá bom, mas quem vai regulamentar? A questão está aí, porque a lei está agora na Assembleia, foi aprovada na Assembleia da República. Então, se tem um regulamento, devia vir claramente, devia ser regulamentado desta maneira. Agora, este trabalho é que não foi feito. É por isso que nós dissemos que não. Esta lei está a aparecer num contexto errado, porque se fosse num Código Penal, essas especificidades todas já estariam ali cauteladas. Mas como estamos a tratar, de fato, de telecomunicações, da gestão das empresas de telefonias móveis, das televisões, não havia espaço. É por isso que estamos a dizer, esta lei foi aprovada fora do seu contexto. E por causa disso, não basta dizer o juiz. Qual juiz? O juiz da primeira secção? Do nível provincial, ali não está tudo claro. E quando é que esse juiz deverá fazê-lo? Porque o que o senhor aqui está a dizer é aquilo que gostaria que viesse na lei. Então nós gostaríamos que a Renamo devia ter se associado ao MDM a exigir que não, você não deve dizer só o juiz, quando, como, em que contexto, em que circunstância e depois como é que essas escutas vão ser destruídas, quando? Quando é que essas escutas estão... mediante vários casos de corrupção, não seria bom que houvesse escutas para investigar esses casos? É por isso que nós não estamos a dizer que estamos a dizer se há razões superiores para que esta lei exista. A pergunta para os três. Bem, eu acho que penso que os dois tiveram acesso à lei e leram até o fim, discutiram a lei, mas eu quero ter fé que a lei tenha uma aplicabilidade de acordo com as condições específicas dos casos que forem a acontecer. Que não seja a lei vista como algo vulnerável, suscetível do apetite de cada um usá-la contra qualquer que for, sem motivos nenhumas. E que, se eu for escutado, enquanto não tenho um processo em curso, não há suspeita, e que eu também saiba que eu tenho capacidade também de fazer alguma coisa para queixar sobre a pessoa que esteja a me escutar, que esteja a violar o princípio dessa mesma escuta. Eu quero acreditar que a aplicabilidade, não gostaria que, se for nesse modo que o senhor deputado aqui está apresentando, então essa lei praticamente começa na morte. Mas se for uma lei que vem para disciplinar de alguma forma a atitude das pessoas que cometem erros graves sobre outras pessoas ou sobre alguma coisa que se encontre, eu acho que isso seria uma boa. Agora, se é deslocado, devia estar no Código Penal, está numa lei das telecomunicações, porque fala das escutas telefônicas que são tuteladas pelo Ministério das Telecomunicações. Esse é outro debate que pudesse discutir, penso, no Parlamento. Quando aprovaram na generalidade, eu acredito que esses artigos todos estavam lá e deviam ter solicitado que elas fossem chamadas. Não, mas é que nós Aqui há um aspecto que é preciso que se ressalte. O MDM teve a oportunidade soberana de, em sede das comissões, avançar com as suas propostas concretas para a elaboração desta lei. E mesmo quando estávamos em sede do debate no plenário, o MDM também teve a ocasião soberana de apresentar os seus pontos de vista. Ora, não se justifica que, após a aprovação, apareça aqui com justificações simplistas que tendam a querer rotular esta lei de servir de instrumento de boato. Isto seria uma espécie de tiro no próprio pé do MDM. Excelência, é assim, se estão no âmbito do simplismo,
não sei, Sua Excelência terá melhor critério para falar sobre estas coisas. O que eu estou a tentar dizer é que estamos perante uma lei que objetivamente autoriza que qualquer juiz possa autorizar escutas, sem referir quando e como. E se estamos a ter fé, a acreditar, olha, Arnamo também acreditou que depois da lei eleitoral haveria eleições justas e livres, e não houve, estão aos tiros. Portanto, a questão aqui é nós passarmos a questão da fé, das esperanças, das crenças, analisar os factos objetivamente. E, objetivamente, o que nós temos é que existe uma lei das escutas deslocada. A lei das escutas não devia estar na lei das telecomunicações. O ponto número 2 é que esta lei não está suficientemente acautelado a garantia dos direitos fundamentais das pessoas. E é por causa disso que nós acreditamos e sabemos que vai acontecer até pela história do nosso país, que muitas das leis que são aprovadas na base da boa-fé das crenças, sem um estudo criterioso, sem se acautelar, que depois segue-se uma história de abusos. A lei da chicotada foi um exemplo, a lei contra os candongueiros foi um exemplo. E esta lei é um outro exemplo em que, a partir de agora, o boato está legalizado, em que os fala-baratos estão completamente, digamos, livres para falar, em que aqueles que prescrutam... Esses boateiros, esses fala-baratos, se eles falam baratos, se eles são boateiros, deveriam merecer sancionamento perante a mesma lei. Mas não acontece. Mas é por isso a que lei estamos a acaba de ser dizer, aprovada. é por isso que estamos a dizer que devíamos ter, o que o MDM disse, é que devia se Eu estava a retirar... pedir para não parecer que está a se monopolizar o espaço de debate, não é? Aqui há um aspecto que é preciso ter em conta. Não vale a pena a gente estar apenas falar por falar, e falar porque temos que nos escutar a nós próprios. Na abordagem de uma matéria como esta, de uma lei como esta, temos que respeitar o horizonte temporal no qual nós estávamos a acolher a propositora e até chegamos à aprovação. Se temos o nosso ponto de vista divergente, o que é importante é que este ponto de vista tem que ser apresentado em sede para ir procurando buscar os consensos. Não apareçamos mais tarde, após a aprovação, com desculpas de que a lei não está perfeita, porque em momento oportuno não avançamos com propostas para que a lei chegasse àquele nível possível de uma provável perfeição, segundo a qual nós já precisávamos. O senhor deputado sabe muito bem Deputado que todas João as Mário, propostas só para encerrarmos do MDM este assunto, foram rejeitadas, incluindo a lei que nós... A lei que nós propusemos da partidarização, que foi rejeitado também o bloco da Arnamo e a Frelimo. Lembra-se que mesmo as propostas da própria Arnamo foram rejeitadas. E a proposta do MDM para que se retirasse estes artigos na lei das telecomunicações e seguir para o seu local próprio foi liminarmente rejeitado. Para abrir o quê? Para abrir espaço que os nossos direitos possam ser violados, para abrir espaço que o boato, o fala-barato, a má língua possa dominar as nossas vidas e podemos ter certeza que no futuro Deputado a nossa João vida será pior do que Para hoje. terminarmos este ponto, este seu ponto, lei das telecomunicações, há escutas ou não há escutas? Qual é o vosso posicionamento? Deve haver ou não escutas? Não, a pergunta é certa. Há escutas ou não há hoje, antes da lei? Bom, eu não trabalho realmente muito com o ouvir dizer. Eu quero trabalhar com leis, porque é por isso que estou eleito. É para fazer lei, para legislar por sua matéria conhecida. O que nós sabemos hoje é que, mesmo havendo escutas, as escutas hoje não podem ser usadas em tribunal. A grande diferença está aqui. É que hoje, alguém pode te escutar. Não há lei que autoriza o uso das escutas em tribunal. Exatamente. Você hoje pode ser escutado, liberado. Mas essas escutas não servem como prova no tribunal. Mas a partir do momento que se aprovam as escutas, é que tudo que for escutado, independentemente do contexto, independentemente da forma, das razões que levou o juiz a aprovar que você fosse escutado, isso vai ser usado contra si. Este é que é o ponto. É que os moçambicanos estão mais fragilizados hoje. É que os moçambicanos estão mais expostos aos poderes judiciais, estão mais expostos aos apetites, digamos, das outras pessoas do que antes. Por quê? Porque agora existe uma lei que diz, olha, essas escutas foram autorizadas
por um juiz. Mas você pode dizer, bom, mas essas escutas estão a tratar da minha vida íntima. Não, mas a lei não fala se é vida íntima, se não é vida útil, só diz desde que seja autorizado por um juiz. E ponto final. Então, é isto que nós estamos a dizer, que não queremos que haja escutas que vão ser usadas contra nós. Mas usar contra a si em que momento? Em tribunal. Mas por que vou ao tribunal? Aqui tem que estar claro que essas escutas não vão ser efetuadas de forma arbitrária. Como não de forma arbitrária, se basta o juiz já aprovar? É preciso reconhecer que o juiz é uma pessoa igual a nós. O ponto é este, é que o juiz... Hoje existe polícia, por exemplo, não é? Nós sabemos que hoje existe polícia, mas existem bons polícias e maus polícias. Eu quero acreditar assim. E há juízes injustos. Idade, talvez um dia tenha parado a barra do tribunal, não sei. Mas para eu chegar à barra do tribunal, é porque há um caso. E por sua acusação injusta. Então, enquanto for, se chegamos lá e a pessoa que diz uma acusação injusta, com escutas injustas, e você vai ser condenado injustamente. Mas por que eu vou ser condenado por algo que não tem nada a ver? Eu não sei se o senhor está no discurso realmente da... Eu penso que isso não funcionaria porque estamos num Estado de Direito Democrático, eu não quero, onde o imperativo da lei, ninguém está acima da lei neste Estado. E é importante, nós temos os vários órgãos. Temos o poder judicial, temos o poder executivo e temos o poder legislativo, que atuam de forma interdependente e também existe uma separação de poderes. Então, neste espaço todo, desta interdependência de poderes, não vale a pena nós termos que olhar de forma preconceituosa a atuação dos tribunais. Não, é que nós também hoje não estamos a falar daquilo de livros, porque acredito que isso é de citação de um livro qualquer. Estamos a falar da vida das pessoas. Estamos a dizer que a partir de hoje, basta que um juiz decrete que você seja escutado, você vai ser escutado. E o que nós gostaríamos que acontecesse é que haver escutas, primeiro não seria na lei das telecomunicações, e seria numa lei própria. E nessa lei havia de se explicar em que contexto o juiz pode decretar as escutas, quando é que essas escutas são válidas, quem é o responsável pela destruição das escutas. É porque nós estamos a ver só a escuta, mas uma vez feita a escuta pode ser conservada por 20, 30, 50 anos. Então, estamos a dizer que esta é uma matéria tão delicada, que mexe com a vida das pessoas e não pode ser aprovada de ânimo leve. É preciso que estas coisas sejam tratadas como devem ser. Ao contrário, se não acontecerá o que aconteceu com a lei descotada. Também se dizia que é nesta, naquela circunstância. Mas o que aconteceu... O deputado Ronguane tem a reminiscência do passado se calhar a minha idade aqui nesta mesa me permite conhecer qual é a história legislativa de Moçambique. E nós sabemos que muitas das leis que foram aprovadas, e sempre que se dá um poder a mais, hoje mesmo, vocês sabem que tem um poder que se dá à polícia, não é? Para nos defender, mas nós sabemos quantos abusos, quantos atropelos são feitos. E nós, como legisladores, temos que trabalhar para impedir que, a partir das leis, a vida das pessoas possa ser abusada. Eu queria pedir só assim, nós aqui viemos ouvir o ponto da lei das telecomunicações. Infelizmente, ou felizmente, a lei já foi aprovada e ela vai entrar em vigor. Tudo que estamos, todos esses gremios, é mais uma explicação de um ato que a Assembleia da República nos traz. Acredito eu que o que se pretende hoje, o que nós devemos fazer hoje é, de facto, tentarmos fiscalizar de forma mais agressiva a própria lei para perceber como é que os juízes, essas pessoas que autorizam as escutas, vão se comportar. E esses, o ilustre como deputado. Já temos muito pouco tempo, É melhor que passemos para outro ponto. Resta-nos muito pouco tempo. Domingos Gundara estava mesmo a falar e vai continuar. Páscoa que devia ser de paz. O que é que quer nos trazer com este ponto? Bem, de facto, hoje eu vinha mesmo para inaugurar o programa da TV Sucesso, que é ponto por ponto, com todo o gosto, no meio desses dois ilustres, para falarmos da Semana Santa, falarmos da Páscoa, que simboliza a libertação do povo
israelita das mãos do faraó no Egito no passado e foi no fim dado a sua ênfase pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero eu acreditar que quando falamos a Páscoa devia ser de paz, porque tínhamos a máxima certeza que o governo de Moçambique, o presidente Nyusi, poderiam aproveitar esta Semana Santa, da qual vínhamos a prosseguir com contactos, e depois de termos endereçado a carta ao presidente Nyusi, expondo que aceitamos o diálogo, mas precisaríamos que fosse nessas e aquelas condições, e que até esta quinta-feira à noite não tínhamos a resposta se era positivo ou não, e se pudessem ter aproveitado nesta Semana Santa até aceitar a Igreja Católica, que é uma das nossas propostas que está na mesa junto do presidente Nyusi, para que o diálogo retorne e que possamos nos libertar da situação em que nós estamos, possamos libertar aquele povo que está no Malau a sofrer naqueles centros de refugiados, fugindo à situação que o país está a viver. Então nós achamos que podíamos falar disso, assim, a Páscoa que devia ser de paz, a Páscoa que devia ser de libertação de todo e do próprio presidente Nyusi se libertar daquilo que lhe prende para ficar calado, de nos dar a resposta sobre as condições depois da sua carta convite, o que nós achávamos que devíamos nos levar à mesa de diálogo para libertar aquele irmão que as suas forças de defesa e segurança atacaram no Vunduze, em Zipinga, e cercaram na beira, e o irmão teve que se refugiar para um lugar seguro. Para se libertar este irmão e vir ao diálogo, nós colocamos na mesa que uma das pessoas que precisaríamos era a Igreja Católica para a mediação, sem colocar o fim que o próprio governo tem o espaço de indicar as pessoas que bem entenderem para participar na mesa em que o diálogo possa. Então, pensávamos nós que nesta Semana Santa esses contactos todos podiam ter vindo à tona e que a libertação do país, da sociedade, dos irmãos que hoje já não dormem nas suas casas, fugindo aqueles que entram com os carros, raptam e vão assassinar esses mesmos irmãos, essas pessoas deviam estar libertos, libertar aqueles jovens, aqueles nossos irmãos todos estão no campo de conflito. Pensamos que isso era possível, que essa semana pudesse ter sido aproveitado, mas infelizmente até o fim do dia, amanhã já estamos na semana pascual da Sexta-feira Santa e que as instituições possam não funcionar, se é que é assim, e nós não tivemos essa abertura, não vimos até aqui qual o posicionamento, se o governo, se o presidente Nyusi aceita a mediação, não aceita, qual é a proposta que traz para que isso possa avançar. Então já passa um certo tempo, desde o dia 7, a carta do presidente Nyusi entra no dia 4 e dia 7 a Renamo responde, hoje estamos a 24 de março, de 7 a 24 já passam lá quase bons dias e que não temos uma resposta do avanço ou não. Estamos em banho-maria e a população continua a fugir das suas zonas por pessoas que vão nas noites e vandalizam as casas, raptam, torturam. Já na semana passada, por exemplo, na nossa delegação, na província de Tete, pessoas que saíram de Mazoe, no distrito de Xangara, vandalizados pelos antigos combatentes e pelo primeiro secretário da Frelimo naquele distrito, fugiram para a Xangara sede e foram outros para a nossa delegação, que era uma certa de 134 famílias que estavam lá, e tivemos que... E essas pessoas, muitos deles estão a pensar em ir para as zonas do Malau. Então, para libertar essa sociedade toda, até libertar esses que caminham e seguem pessoas para assassinar, para libertar tudo isto, pensamos que essa semana teria sido usado, de certa forma, pensando no espírito da paz, pensando no espírito da reconciliação, pensando no espírito da unidade, para que possamos trabalhar todos sob a mesma agenda de desenvolvimento do país, mas infelizmente não tivemos até aqui. Esperamos que dentro de dias isso possa acontecer. Lúcia Romeia, quem é que está a travar a paz? É a Frelimo ou não?
Está demasiado claro que Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, já manifestou vezes sem conta a sua abertura constante e incondicional ao diálogo. O que temos constatado com muita preocupação é que a RENAMO tem abordado esta questão de diálogo impondo precondições. Ora, nós, a Frelimo, insistentemente temos dito que não se justifica o recurso à força, seja quais forem os interesses, sejam eles interesses pessoais ou interesses de grupo ou grupos de interesse. O que a RENAMO tem procurado demonstrar neste processo do diálogo é que ela sempre quer impor precondições. E não se pode ir à mesa do diálogo impondo precondições. O que é importante, nós temos que sentar e dialogar de forma franca, aberta e sincera, com respeito recíproco e sem preconceitos. Porque só lidando com este diálogo e nos encarando como irmãos, como amigos, como parceiros, como conterrâneos de uma mesma família, é que vamos salvaguardar este bem precioso que é o da paz. Portanto, torna-se mais do que claro que a RENAMO, assumindo este papel de impor precondições, sempre tem encalhado este clima do diálogo. E nós, mais uma vez, queremos exortar a RENAMO para que aceda ao convite de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi e que o presidente do partido RENAMO, o vosso líder, responda a este convite, ele saia das matas, venha se juntar para poder dialogar com Sua Excelência o Presidente da República e criarmos condições para uma paz efetiva e duradoura para o bem-estar e progresso do nosso povo. Talvez ele não tenha escutado. Só para explicar uma coisa pequena. O senhor Filipe Jacinto Nyusi, como Presidente da República, endereçou no dia 4 de março carta convite. O líder da RENAMO, através de seu gabinete, deu a resposta no dia 7 de março ao senhor Filipe Nyusi. E dizendo, aceitamos o diálogo, não é? Tu me bateste, eu ausentei, para eu vir ao teu encontro, preciso do moderador. Se nós esse debate não tivesse a moderação, acho que eu e o deputado Rumbana estaríamos a nos guerrear aqui, quem fala primeiro, quem fala depois. Então, neste momento... Aí surge uma questão. O que é que a Neste RENAMO momento. quer como condição? A condição nem é pré-condição, como ele diz. Apenas solicitamos a mediação, moderação. Alguém que esteja no meio de nós de testemunho que vamos falar. Mas Isso é pré-condição. Nesta componente Nós colocamos. Senhora jornalista, colocamos. nesta componente de mediação, é necessário que a RENAMO compreenda que em Moçambique nós temos capacidade, em Moçambique temos a capacidade endógena de podermos dialogar, podermos nos encontrar, sentar na mesma mesa, porque temos inteligência, temos maturidade e temos responsabilidade suficiente para o efeito. Não precisamos de gente de fora. Mas quem é essa gente de fora? O problema é Falam desse. do presidente Jacob Zuma, por exemplo. Não faz sentido. Mas ok. Ninguém pode vir. Mas olha, há uma coisa. Eu penso que o nosso país só uma coisa está pequena. mesmo Só uma coisa capturado pequena. por esses dois partidos. Só uma coisa pequena. Eu sei que só uma coisa pequena assim. Nós estamos a dialogar com o governo. Muitas das vezes essa confusão partido-governo acaba criando isso que estamos a ouvir. Nós estamos a tratar o assunto com o governo de Moçambique. Quando os deputados deviam tomar posse, o líder da RENAMO deixou as atividades políticas em Niassa, veio para Maputo para sentar com o Presidente da República. Não foi sentar com o primeiro secretário nem com o secretário-geral da Frelimo. Sentou com o Presidente da República e com ele estamos a conversar. Todas as negociações que foram feitas foram com o governo de Moçambique. Mas como há muita essa correlação. O mais engraçado é isso, nós tivemos o Acordo Geral de Paz, o Dom Jaime, que representava a Igreja Católica, não era estrangeiro, era daqui.
Nós estamos a falar o governo de Moçambique. Só para dizer, o governo de Moçambique, nós endereçamos uma proposta. O que custa o presidente Nyusi talvez dar essa resposta que ele está dizendo? Para a gente saber de que ele não aceita isto, quer isto. Estamos à espera da resposta. É essa? Será que tem mesmo essa resposta? Se é o governo que já escreveu dizer que nós não queremos essas propostas que são estrangeiros, porque o Zuma é estrangeiro, nós não aceitamos isso. Ficamos só com 2 minutos para terminar o programa. Silvério Ronguano, qual é o seu posicionamento sobre esta Páscoa sem paz? Este debate que nós assistimos já mostra que o nosso país está refém de 2 beligerantes violentos. Estamos na Páscoa, nós temos que olhar para o país real. O que está a correr o mundo não é que o fulano está a matar reis, não. O que está a se dizer é que Moçambique está em guerra. Moçambique, de fato, está em guerra. O que está em causa não é que as zonas controladas pela Renamo ou pela Frelimo já não vão crescer 6%. Não, é Moçambique que não está a crescer. O que está a se dizer, não está a se dizer que os que estão na zona da Frelimo ou da Renamo é que não podem estudar. Não, são as crianças moçambicanas que não estão a estudar. O que está a se dizer que não é que estão a morrer pessoas da Renamo. Não, o que estão a morrer são moçambicanos. Sinceramente. O que eu pedia é que nós olhássemos para isto e pudéssemos... Silvério Ronguano. Esta categoria, Moçambique não merece isto. Silvério Ronguano, muito obrigado. Domingos Gondana e Lutz Romé, muito obrigado por terem cá estado na estreia do nosso programa. Contamos com a vossa presença nas próximas edições deste Ponto por Ponto, que hoje estreou com vários temas em debate, que foi a Lei das Telecomunicações, a Páscoa sem paz e o movimento de condenação e repúdio contra os ataques da Renamo. Fique já com a telenovela Muchacha Italiana. Nos voltamos próximo domingo, depois do jornal. Próximo domingo, não. Próxima quinta-feira, depois do jornal principal. Boa noite.